Doutor Mário Sérgio, coordenador médico do PS CAPES, representando também o pastor Jonatas Davi. Doutor Mário não vai ter 3 minutos, não. Vai ter 6, porque ele está representando o pastor Jonatas, viu? Obrigado, Kátia Armini, né? Você sempre sendo essa mestra de cerimônia fantástica, né? E cadê meu pastor, pastor Estevão? Pronto, falar rapidamente, né, gente? Porque assim, falar dos 80 anos do pastor Estevão, aí realmente não dá, né? Mas assim, em nome do pastor Jonatas Davi, você deve conhecer, seu amigo há 32 longos e bem vividos anos, né? Em meu nome também, a gente quer dar o testemunho da pessoa fantástica, não estamos recebendo nada para falar isso, viu? Então, da pessoa fantástica, incrível que o senhor é, um ser humano assim, segundo o coração de Deus, né? Um ser humano que a gente vê que se prepara dia após dia para ser um ser humano melhor. Às vezes nós temos alguém que é empresário e quer melhorar o quê? A empresa dele, não sei o quê. Mas pastor Estevão, principalmente, ele quer melhorar ele, porque assim ele pode contribuir com a melhoria dos outros e assim contribuir com a melhoria da sociedade. Então, em meu nome, em nome do pastor Jonas Davi, seu amigo, a gente realmente está aqui para testemunhar a grandeza do pastor Estevão, esse servo do Senhor, e esperamos assim, que venham mais tantos anos, Deus queira, sabe? Eu sou médico, a expectativa do brasileiro hoje não é 80 anos, então o pastor Estevão, graças a Deus, desde que Deus segurou a mão dele lá atrás, Deus nunca abandonou a mão dele e está trazendo ele para esses 80 anos, com saúde física, com saúde mental e com aquilo que tem faltado tanto na sociedade, né? A saúde emocional. E pastor Estevão, ele trabalha pelo bem do próximo, tá? Não sou digno de estar aqui falando nada, né? Mas fico muito feliz por ter sido escolhido para dizer essas breves palavras, sabe? Que a noite de hoje seja feliz. Esse é o meu desejo. Amém. Obrigado. Doutor Mário, muito obrigada, muito obrigada. Também o pastor Leônidas Prado. Todos os eventos, o senhor está lá, não é, pastor? Do PS CAPES. Eu gostaria, nesta noite, de dizer à amada Igreja Batista Central, gostaria de dizer ao pastor Estevão Almeida Vilas Boas, que falar sobre você, para mim, é fácil e é difícil. Por que que é fácil? Porque eu sei das coisas que Deus usou para que o pastor Estevão realizasse. Mas por que que é difícil? Porque o tempo é pouco, então se torna difícil. Mas o pastor Estevão Almeida Vilas Boas, ele é um excelente pai, é um excelente chefe de família. Na sua casa eu percebo que ele faz sempre o culto doméstico, que muitos evangélicos, muitos cristãos esqueceram. Isso é uma virtude, pastor Estevão. Continue assim. Também ele é um excelente pastor, ele é professor, é implantador de igrejas, e agora ele está desenvolvendo projetos sociais para melhorar a vida daquelas pessoas que trazem pacientes para tratar nos hospitais em Teixeira, e não tem onde ficar. Olha, existe um pensamento que eu vi há muitos anos e eu lembrei deste pensamento. Porque o pastor Estevão, ele fala que ele é apenas um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E que o Deus o usa para realizar esses eventos como pai de família, como pastor, como professor, como assistente social e também como aquela pessoa, como um socorrista. Quando eu cheguei nessa cidade, eu tive o 3º AVC. E eu vi o quanto o pastor Estevão lutou para que nós fôssemos internados, para que nós tivéssemos um tratamento que viesse colocar um ponto final naquele sofrimento, mas graças a Deus,
Eu estou vivo aqui com 69 anos. E chego lá, viu? Onde você já chegou. Eu chego lá um dia, se Deus quiser. E eu só tenho a dizer um pensamento para encerrar aqui. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Deus é soberano. Eu queria dar um abraço nesse irmão velho meu aqui. Chega aqui, pastor, deixa eu dar um abraço aqui. E fiquei muito feliz de ver essa amada amiga aqui, irmã. É uma grande pregadora, viu? A pastora Catiane Rosa, você está aí, sua linda? Ah, então venha falar um pouquinho. Coordenadora dos projetos sociais do PS CAPES. Boa noite a todos. Cumprimento a igreja do Senhor com a paz. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Falar do pastor Estevão resume em uma única palavra: perseverança. Nesses anos de conhecimento, por onde eu passei, eu nunca encontrei alguém que tenha a capacidade de perseverar e persistir como o senhor, pastor Estevão. O Senhor é um exemplo para todos nós. O Senhor tem uma trajetória de vida que nos honra só de sermos o seu amigo. E quem aqui nunca ouviu aquela frase assim: a PS CAPES foi um projeto que nasceu no coração de Deus? Quem não ouviu ainda? Acredito que todos vocês ouviram. Então, descrever o pastor Estevão é dizer verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensinou como mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. É imprescindível a gente encostar, estar perto do pastor e não ter uma palavra de conforto. A palavra que ele sempre pergunta para todos nós: você está bem, minha amada? É assim que ele nos trata. É com muito amor. E eu costumo dizer que quando Deus ele nos chama para servir, porque quem serviu nesse mundo mais que o próprio Deus? E o pastor Estevão, ele tem seguido aquilo que Deus ordenou como mandamento: amar o próximo como a ti mesmo e servir. Ele é servo. O pastor Estevão é símbolo de humildade. Verdadeiramente, quem o conhece sabe que ele tira a tua dor e coloca o azeite na dor do outro. E nós podemos ver e vivenciar isso todos os dias. E nesta noite, faz favor, pastor, que pastor é um bicho ousado, mulher ainda é pior ainda. Eu gostaria que a amada igreja do Senhor estendesse as mãos para cá. E nós vamos declarar vida, longanimidade sobre a vida do pastor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você orasse e clamasse pela vida dele. Porque a PS CAPES, assim como o ministério dele, que nasceu, Deus escolheu, tem sustentado, é porque Deus nunca o abandonou. Então, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nós queremos bendizer o teu santo nome e te agradecer porque o Senhor é santo. Nós queremos te agradecer, meu Senhor, por esses 80 anos de vida do pastor Estevão. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja viva do Senhor, nós declaramos longanimidade, longos anos de vida na vida dele, que ele continue, Senhor, perseverando, que ele continue persistindo, que vidas sejam alcançadas através da vida dele, que o Senhor venha trazer o renovo do alto do trono da tua glória sobre ele. Pai amado, Pai querido, guarda a tua vida, guarda a tua casa como o Senhor tem guardado, porque o Senhor sabe, ó Deus, como ele tem feito com excelência para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, é no teu nome que nós abençoamos a vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e uma salva de palmas para o Senhor, porque se ele está aqui, é graças ao nosso Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Que maravilha. Tudo bênção, né, gente? E eu estou tendo uma bênção também, porque tem duas pessoas conhecidas minhas, conhecidas não, parentes, que amam a vida e o trabalho do pastor Estevão e que estão aqui
que é o pastor Jadilson Moraes e o vereador Ronaldo Cordeiro. Vou convidar primeiro o Jadilson para fazer uso da palavra. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue nesse momento tão ímpar, creio que dessa igreja, que são os 80 anos do pastor Estevão. Saudando a igreja, saudando o pastor dirigente, que é o pastor Carlos, e a Cátia Armini, ela me viu e me chamou. Mas estamos aqui. Ela falou que tem 3 minutos. Talvez eu tenha mais 1 minuto de prorrogação. Eu queria deixar para o pastor Estevão e, consequentemente, para toda a igreja, uma palavra do salmista, quando ele se refere àqueles que procuram viver uma vida na presença do Senhor. E creio, quando a Cátia Armini, ela leu a biografia, uma parte da vida do pastor Estevão e a formação em capacitação que ele teve para chegar até onde ele está, esta palavra cumpriu na vida dele. Quando no Salmo 1, a palavra diz, a partir do versículo 3, será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Eu creio que essa promessa, que é para todos aqueles que têm uma vida diante de Deus, em Cristo Jesus, ela cumpriu e está cumprindo na vida do Senhor, pastor Estevão. Porque essa última tarefa que está nas tuas mãos, eu tenho falado para o Senhor, que é uma tarefa muito espinhosa. E um dia eu falei para a sua esposa, minha irmã, tenha paciência, porque eu sei que há sofrimento, não é? Para fazer essa obra social que está sendo feita. Mas Deus coloca os cargos, as funções nos seus filhos, aqueles que ele sabe que vai cumprir. E ele não coloca nenhuma responsabilidade que ele não vai capacitar o seu filho para realizar segundo a direção dele. E é por isso que eu tenho no meu coração o lugar do pastor Estevão, como amigo, como irmão em Cristo, e pela misericórdia de Deus, como colega de vida ministerial. Que Deus continue o abençoando, e que Deus continue abençoando os seus filhos, a sua família, em especial a sua esposa. E toda esta igreja Batista Central, que a graça de Deus opere e continue operando gloriosamente e poderosamente, salvando vidas, curando vidas e libertando vidas, em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão Ronaldo Cordeiro para fazer uso da palavra. Quero que os pastores se preparem, que eu vou franquear a palavra aos senhores, viu? Graça e paz, amados irmãos. Que bom estar aqui hoje, nesta noite de congratulação, na comemoração de 80 anos do pastor Estevão. Pastor Estevão é um amigo que Deus nos deu. A Bíblia,
Em 1 João 4:9, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nós vivemos por meio de Cristo. Pastor Estevão, o senhor vive por meio de Cristo. Por isso, mesmo com os cabelos já brancos, dando frutos e muitos frutos. Que bom poder estar nesta noite memorável, poder trazer aqui o meu abraço. Eu estava na roça, cheguei há poucos instantes e não podia deixar de estar presente nesta noite memorável. Pastor Estevão, um homem de Deus que cuida da saúde espiritual das pessoas, mas também cuida da saúde física. Ele faz, juntamente com a sua equipe, né, são muitos, aquilo que o poder público poderia fazer, mas Deus colocou no seu coração este projeto, onde já tive por diversas vezes e sou testemunha do grande trabalho desenvolvido pelo senhor, que lidera a sua equipe ali naquela casa que acolhe pessoas, cuida das pessoas. Nós estamos felizes por sua vida, pastor. Por isso, me encontro nesta noite para trazer o meu abraço ao senhor, à sua estimada família e todos os que aqui estão para prestigiar o senhor nesta noite memorável. Que Deus abençoe. É isso, né, gente? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Eu quero franquear a palavra a algum pastor que esteja aqui neste momento e que queira falar, queira dar algum depoimento em relação a este evento, a este momento e ao pastor Estevão. Pastor Gelson Jatobá, da Primeira Igreja Batista de Alagoas? De Pão de Açúcar, Alagoas. Boa noite a todos. Essa não é a primeira vez que eu já estive aqui outras vezes. Eu gostaria de apenas citar algo que eu ouvi quando eu ainda era um neófito na fé. Não te ordenei isso, esforça-te, sê corajoso, não tenhas medos, não te assustes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Conselhos de um homem muito experiente para um jovem Josué. O pastor Estevão, ele é muito importante na minha trajetória de vida. Esse ano que passou, eu completei 25 anos de ministério pastoral. Mas sabe como ele me conheceu? Através do pastor Eduardo, que foi pastor auxiliar aqui desta igreja. Eu era um novo convertido, tinha vindo de Goiás e vinha conhecer o meu estado de origem, né? Sou baiano que foi criado em Goiás. E lá me converti e quando cheguei em Bonfim, senti muita falta da minha igrejinha, lá de Goiás. Uma igreja acolhedora, amorosa, e vivi uma realidade muito diferente quando cheguei na minha cidade natal. E aí esses homens me encontraram e, através deles, fortaleceu não só a minha fé, mas também me encaminhou em muitos dos projetos que eu tenho vivido hoje no ministério. Certo? Porque, às vezes, quando a gente olha para as pessoas, a gente só olha para as falhas, para os erros. E o mais importante, como disse um certo pastor e reitor do seminário ao qual eu estudei, o importante não é o começo, é como termina. Espero guardar essa carreira, né? Estou com 55 anos. 25 anos, completarei 80 anos, se vivo estiver. Mas eu quero olhar para trás e ver que o legado que eu fiz engrandeceu o reino.
Se o povo de Deus pensasse no reino, a gente teria crentes melhores, a gente teria pessoas melhores e homens que aos 80 anos que não precisaria mais estar trabalhando no reino, mas que viam um nicho, uma brecha para trabalhar, né? Uma cidade que tem um hospital grande e que via muito das pessoas que não têm onde dormir e que não teria condição de pagar. E aí desenvolve um projeto. Esses projetos têm que nascer no coração das igrejas. E é um privilégio para essa igreja ter alguém que tenha uma visão. Não só de resgatar alguém que estava sentado na porta de um banco e trazer, né, para a vida, encaminhar. E pense que o legado dele está em mim, lá em Alagoas. Eu larguei um emprego numa multinacional em Belo Horizonte, na área de tecnologia. Ganhava muito bem. Para ganhar muito pouquinho. Sabe por quê? No exemplo dele, para a minha vida. E através do exemplo dele, eu trabalhando no reino, muitas vidas pude ganhar, né? O legado desse homem, de Deus. Assim, despeço e mostrando para a igreja um exemplo prático do legado dele. Eu sou o legado do pastor Estevão. 26 anos esse ano completo de ministério. Já parou para pensar que quando você olhar para trás, o que eu vou deixar para esse mundo? Homens de Deus, né? Mulheres de Deus. Eu agradeço muito por ter conhecido o pastor Estevão, né? Eu fiz um enorme esforço para estar aqui. Por isso que tirei minhas férias agora, 15 dias para estar aqui. Deixei família para trás. Minha esposa trabalha com crianças especiais. E os meus filhos, um está na faculdade e o outro está no ensino médio, não pôde estar aqui comigo. Mas em nome da família Jatobá, a minha eterna gratidão, pastor Estevão, Dilza, quando eu conheci, estava grávida do Júnior. E aí hoje eu vim encontrar a Júnior, depois de 25 anos. Não imaginava o tamanhão dele. E assim, agradecer a Deus o privilégio de poder viver esses dias com a família dele e viver que valeu a pena, né? Por isso, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor sempre será contigo. Ele sabe o porquê esse texto. É isso. E essa mensagem ela é tão interessante, ela consegue realmente mexer no coração, porque você já imaginou? Não temas, eu sou contigo. É Deus falando. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Muito, muito bom, gente. Eu, em particular, tive alguns momentos com o pastor Estevão que foram muito marcantes. Certo dia, eu estava aqui na Praça da Bíblia, um sábado pela manhã, sentado e pensando o que eu faria da minha vida. Desde 7 anos de idade, na igreja, trabalhando, fazendo tudo. E naquele momento eu tinha perdido praticamente tudo. Meu carro, moto, tudo eu tinha desfeito por causa da saúde da minha filha. Minha filha estava em Vitória, no tratamento, e eu precisava mandar dinheiro para ela, não tinha dinheiro nem para casa, quanto mais mandar para ela. E eu passei umas 2 horas ali pensando, caramba, o que pode, o camarada faz tudo e estou nessa situação. Eu tomei a decisão naquele momento. Jamais direi a ninguém que Deus é bom. Não falo para mais ninguém que Deus é bom. E aí ele foi me buscar à tarde para ensaio do coral. Chegou lá em casa, pegou. Quando eu entrei no carro, ele foi assim, tudo bem, meu irmão? Eu falei, não está bem não. Estou indo lá agora dizer para o pessoal do coral que não ensaio mais, acabou. Não digo mais a ninguém que Deus é bom. Todo mundo sabe que ele fala muito, ele tem
desculpa para tudo, ele tem palavra para tudo, ele anima todo mundo, ele fortalece todo mundo, mas nesse momento ele ficou caladinho. A gente fez todo o trajeto sem ele falar uma palavra. Quando chegou na porta da igreja, foi e disse assim: me dá licença, meu irmão. Ele falou: não, pastor. Colocou na minha cabeça, a mão na minha cabeça, orou, e eu entrei. Eu tinha dado o sniper para o pessoal ensaiar em casa. E naquele momento a gente ia tirar as dificuldades que tivesse e colocar a música como deveria ser feito. Quando eu entrei, o Júnior chegou e disse assim: olha, tá todo mundo já cantando aqui, olha, tá ficando bonito e tal. E começaram a cantar. E aí a gente fez o ensaio e acabou que eu não disse para o coral que eu estava fazendo o último ensaio, que ia acabar ali. Fui para casa, à noite, ele me liga: ô meu irmão, eu preciso viajar amanhã, você prega na igreja para mim? Eu disse: não, pastor, já disse o senhor que eu não digo a ninguém que Deus é bom. Eu não vou lá para o seu púlpito para falar o que eu não quero falar. Porque se eu for para lá, eu vou ter que dizer que Deus não é bom. E eu não vou fazer isso. Então eu não vou pregar. Aí tudo bem, passou o domingo. Aí no domingo ele me ligou: o que você vai fazer segunda-feira pela manhã, por volta às 9 horas? Eu falei: nada, pastor, estou em casa. Eu passo aí. Passou, me pegou, levou na casa do Erílio. A gente gravou um CD. E aí fomos lançar esse CD. Ele vai e traz a minha filha de Vitória para cá. Eu não tinha um tostão para ela voltar. Ela precisava, na época, de R$ 1.500 para poder voltar, pagar a despesa que tinha lá. E eu não tinha nada. Aí eu falei: pô, esse cara está ficando doido. Eu não vendi um CD ainda, eu não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou fazer isso? E ele me traz a minha filha. E ela teria que voltar no domingo à noite. No domingo pela manhã eu não tinha vendido um CD ainda. Eu já estava quase chorando, de tão preocupado. E aí, me liga um pastor dizendo assim: olha, eu peguei contigo ontem 100 CDs, já vendi os 100, já vendi mais 50, sem pegar contigo, manda mais 100 para mim, traga mais 100 CD para mim. Levei mais 100 CDs para ele, e aí eu consegui o dinheiro para minha filha voltar para a Vitória, para continuar o tratamento. Ele me fez voltar a dizer para todo mundo que Deus é bom. Ele me deu essa oportunidade de chegar aqui agora e dizer para todos vocês: olha, eu não tenho motivo nenhum para dizer que Deus não é bom. Deus é bom em todo o tempo. Em 1988 eu li o livro e o título desse livro era Esse Cristão é Incrível. O pastor, ele narrava, ele contava algumas características de um cristão incrível. Ele dizia que esse cristão, ele tem mania de, todo dia, ele faz tudo no reino de Deus, e quando chega a noite, ele começa a pensar e dizer: olha, eu era assim, eu vivia desse modo, e alguém me estendeu a mão, me tirou de lá daquela lama, me trouxe para cá, e o que eu estou fazendo por essa pessoa? Eu não fiz nada hoje. Ele já fez muito, mas ele achou que não fez nada. E aí no outro dia ele amanhece com mais vontade de trabalhar ainda, ele faz a obra novamente, e chega à noite, ele vai, olha para si mesmo e diz: olha, eu não fiz nada. E continua trabalhando. Ele não vê o que ele faz. O cristão incrível não vê o que ele faz, mas as pessoas veem. E é o que acontece com ele. Toda vez ele diz que não é ele que faz, é Deus. Mas todo mundo vê o trabalho dele, todo mundo vê a obra que ele faz, todo mundo vê a pessoa que ele é. Mas ele não vê isso. Porque ele é esse cristão incrível. Tá? Ele é essa pessoa, esse cristão que pensa em sempre obedecer, pensa sempre em servir a Jesus. Tem Jesus como mestre, amigo, tá? E ele quer sempre fazer essa obra. Boa noite, amada igreja. O texto de Romanos 13, versículo 7 diz que nós devemos pagar ou a dar, né, a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. O privilégio de nascer de Cristo, como o Ronaldo citou aqui, é que os meios, os caminhos que Deus usa as pessoas para os seus propósitos são escolhidos e guiados por Ele.
há uns anos atrás, eu não vou precisar quantos, né? O pastor esteve ainda no ministério de evangelismo nesta igreja, com a implantação de igreja, e eu, recém-chamado para fazer o seminário, né, para a liderança pastoral, surgiu uma oportunidade de liderar uma congregação no bairro Santa Rita, que é hoje a igreja atual, a Igreja Batista Belém. E o pastor Estevão, com o jeito dele, com o carinho dele, a forma que ele tem de lidar com pessoas, também ele lidou comigo e me incentivou. E eu, como todo novato, né, receioso, como é que eu vou, como é que eu não vou, ele então me chama e diga: olha, a obra de Deus, tenho certeza que você fará lá um grande serviço, fique tranquilo, porque as dificuldades e os erros que você vai cometer, Jesus já perdoou, então você vai acabar aprendendo a trabalhar. E para lá eu fui, iniciamos o trabalho de construção de uma sede, e lá aquele povo está alojado, servindo a Deus como uma igreja vigorosa espiritualmente. Uma dos testemunhos, né? E o pastor Estevão é líder, que sabe liderar outros líderes e formar, é este. É através do incentivo e da palavra dele, eu acabei me tornando um dirigente de congregação ainda no seminário, sem ordenação, sem consagração, pela fé mesmo, lidar com o povo. Então, que Deus continue abençoando o pastor Estevão e usando, independente de qualquer circunstância. Amém. Se tem medo do púlpito, é porque é crente. Porque tem que ter medo do púlpito. O altar conhece o pastor, a igreja conhece o líder, mas a casa conhece o homem de Deus em sua essência, nos bastidores da caminhada. Convidamos o irmão Miqueias para falar do pastor como pai, exemplo, referência dentro do lar. Miqueias. Eu acho que eu fiquei com a tarefa mais difícil. Eu não planejei nada, não escrevi nada, né? E eu tenho 3 minutos também ou mais? Eu não sei porque ele escolheu a mim para falar. Possivelmente, talvez a melhor pessoa seria minha mãe, que já conhece há muito mais tempo. Possivelmente meu irmão mais velho, que também conhece há mais tempo. E possivelmente meu irmão mais novo, que foi o último a sair de casa. Mas sobrou para mim, e eu não sei porquê, mas Deus sabe, Deus tem um propósito para tudo. Inclusive, essa é uma das frases favoritas dele, de que Deus tem um propósito para tudo. Enfim, meu pai, pastor Estevão, em casa, sempre foi essa pessoa que vocês também conhecem. Uma pessoa que muito serva, muito dedicada, muito intenso. A nossa casa vivia sempre movimentada, porque ele sempre estava inventando alguma coisa para fazer. Nunca para quieto, como todos muito bem sabem. E muito movimentada porque ele sempre, de alguma maneira, estava acolhendo alguém de fora, estava ajudando alguém, e a gente acabou sendo criado neste contexto de ver uma pessoa que ama servir. E, com certeza, nós vamos levar isso para a nossa vida. Além disso, ele sempre foi uma pessoa muito rígida também. Ele sempre cobrou muito de nós. Uns conseguiram aceitar, outros não. Mas sempre foi muito rígido nos ensinamentos, tem seus princípios muito bem estabelecidos, e principalmente na questão da vida cristã. Como o pastor Leônidas bem acompanhou desde criança, a gente sempre teve o culto doméstico em casa. Já teve momento em que, por ter acontecido algum problema na igreja, o culto aconteceu na nossa casa. Então, a gente, com certeza, cresceu vivendo muito bem, muito intensamente os ensinamentos cristãos. E ele sempre foi um pai muito preocupado. E mesmo não tendo recursos financeiros suficientes, ele nunca deixou faltar nada para 3 comilões que acabavam com a feira rapidinho. Então,
Eu não sei, é milagre de Deus. Eu não sei de onde ele tirou, mas nunca faltou nada. Milagre de Deus, com certeza. Mas eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, minha mãe também, obviamente, que nos ajudou, nos criou com tanto amor e com tanto carinho, e que eu tenho a oportunidade aqui de estar honrando a vida dele, de sempre levar no coração, com muito carinho, com muito amor, do meu jeitinho, né? Que ele sabe muito bem. E ele disse que ele vai chegar aos 120 anos. Quando era pequeno eu não acreditava, mas agora que chegou nos 80, eu tô achando que vai. Então eu agradeço a Deus, eu espero que ele tenha muitos anos de vida ao nosso lado, que possa ele ver as futuras gerações. E te amo, pai. Vem aqui te dar um abraço. Estamos testemunhando esta noite, não é apenas memória do passado, como vocês estão vendo, é também declaração de continuidade. Celebramos o que foi feito, mas também confiamos no que ainda será realizado. 7 anos de acolhimento, superação, amor, representam histórias reais, como vocês puderam observar. Lágrimas enxugadas, noites difíceis, transformadas em esperança. Pessoas que chegaram frágeis e saíram fortalecidas. A Casa de Apoio Solidário e a Clínica Restaurando Vidas revelam uma fé que se torna ação, uma espiritualidade concreta, uma compaixão que se transforma em abrigo, cuidado, dignidade. Isso é ministério integral, é evangelho vivido, é o amor praticado. Eu não sabia, me incumbiram de uma missão difícil. Imagina eu novo, né? Ele tem 52 anos de ministério e eu tenho só apenas 26. Mas o casal também completa 32 anos de união conjugal, né? E para isso ele pediu para a gente dar uma palavra sobre isso, e aí a gente vai fazer uma renovação de votos, né? Bodas de Pinho, 32 anos. Bodas de Pinho. É a celebração das bodas que celebra 32 anos de casamento, simbolizando uma união madura, forte e resiliente, comparada à madeira do pinheiro, que resiste ao tempo e representa a capacidade do casal de superar os desafios e construir uma base familiar sólida, duradoura, ao longo de mais de 3 décadas. E nós vimos aqui representado, né, essa celebração dessa maturidade familiar, quando a gente vê os filhos, né, dando prosseguimento a isso. Está aqui diante da igreja o nosso pastor Estevão Almeida Vilas Boas, a nossa irmã Dilza. Eu fico muito feliz por viver esse momento. E assim como toda união, existe votos, né? Aí, como eles não me avisaram e eu não sabia, eles agora vão ter que se virar nos 30, né? E quem sabe faz ao vivo. Então, como ele é mais falante, eu vou começar por ele, né? Ele vai dizer os votos deles nessa renovação de votos. 32 anos que eu te encontrei numa sala de aula. Aliás, são, aí no caso, 33, 34 anos. E naquele momento você tirou de mim algo que eu pensava que não ia conseguir. Mas você tendo um pastor, um homem de Deus, conversando com você com um encontro das moças, eu estava conversando com você e ele olha para mim e diz assim: essa
eu conheço. Batizei com 11 anos. Nunca me deu trabalho. De família simples. E eu olhei para ele e disse: pastor Paulo Júnior, o senhor quer me casar de novo? Ele disse sim. Minha cabeça mudou e nós começamos a conversar. Você lembra a data que nós nos casamos? Fala para mim. Isso é para falar. 15 de janeiro. 15 de janeiro de 94. Então, foram momentos muito claros, eu não quero prolongar, porque foi uma coisa muito especial. Ali, eu pude sentir que Deus estava escolhendo aquela que Ele queria até aqui. E muitos momentos que eu gostaria que vocês nem pensassem passar. Então eu entendi que ela era a pessoa que poderia estar aqui e ser mãe de 3 filhos que vocês viram aqui. Eu quero chamá-los aqui. Mas nessa noite, neste momento especial, eu resolvi dizer para ela, diante de Deus e desta igreja, neste momento nós estamos renovando aquele pacto de 94 e agora para a eternidade, lá foi para a eternidade, mas para os 120. E eu faço isso. De coração, você hoje pode dizer que me conhece, mas você me conquistou de tal maneira que em momento algum eu deixei de te amar, deixei de te ver como a pessoa que veio do coração de Deus para mim e que me deu esses presentes aqui. Cadê minha netinha? Então, o que eu quero dizer a você, diante de Deus e diante da Igreja de Cristo, esta igreja que há 32 anos nos acolheu aqui, com amor, com carinho. Esse aqui chegou pequeno, esse aqui também nasceu aqui, todos 3 que tem aí. Mas eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só te fazer uma pergunta. Você aceita em Cristo Jesus? Este momento não é fácil, você sabe disso. E daqui para frente não vai ter também moleza não. Agora vamos ouvir os votos da nossa irmã Dilza, né? Ele está com medo de eu dizer não, né? Não tenho medo disso não. Eu jamais imaginaria ter casado com pastor. Depois que eu casei, foi quando o pastor Paulo falou assim: é fácil ser pastor, difícil ser esposa de pastor. Aí eu falei para ele: agora que o senhor me falou, depois que eu casei, me fala avisado antes, que eu caía fora antes, né? Mas 32 anos realmente, desafios, dificuldades, lutas, provas, mas Deus sempre presente nas nossas vidas. Em momento algum a gente pôde pensar, eu não sei ele, né? Mas de desistir, né? Eu não sou de desistir. Se não dá para, né? Mas eu não desisto fácil, não vou desistir. Eu falei para ele: você vai ter que me engolir. 32 anos. Como ele quer viver 120? Aí eu não sei, né? Só Deus sabe. E graças a Deus por isso, né? Eu também, como meu professor, eu jamais imaginaria que eu ia ser esposa dele. Jamais, né? Mas Deus tem um plano em tudo isso, né? E graças a Deus por isso. Hoje ele está completando seus 80. Eu estou com 58. Esse ano eu comprei 59. E às vezes as pessoas pensam que eu sou tão novinha, mas não sou tão nova assim, né? E graças a Deus tenho 3 filhos homens ali, né? Todos os 3 já casaram. Só está eu e ele em casa, né? Graças a Deus por tudo.
Os dois, um olhando para o outro, né? Dilza, é de sua livre e espontânea vontade aceitar esse homem novamente como seu digníssimo esposo? Sim. Pastor Estevão, é de sua livre e espontânea vontade reafirmar esse amor que o senhor falou aqui novamente com a Dilza? Para a glória de Deus Pai. Amém? Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Não. Eu convido a igreja para se colocar em pé, estender as mãos. Aí depois, pastor, calma. Ele quer dar um beijo, irmãos. Acredita? Pode, meninos? Cadê as alianças? Não precisa tirar, não. Queria que vocês colocassem assim, ó. Vou chamar a Netinha aqui. Vem aqui, Netinha. Vem aqui ajudar. Aqui é o fruto, né? A Netinha vai abençoar essas mãos. Não, o fruto é ele, depois você avança. Não, a Netinha. Netinha. Aqui dali já estão velhos já. Senhor, estamos entregando esse casal aqui nas tuas mãos, ó Deus. Dilza, Estevão, seus filhos, ó Deus, aqui presente. E nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem sustentado, ó Deus, durante esses 32 anos de união conjugal, ó Deus. Hoje chegou um momento, ó Deus, de uma boda tão importante, de pinho, madeira firme. Eles estão, ó Deus, passando por aquele processo de amadurecimento, onde as intrigas, as dificuldades se passaram. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando essa união, Deus, guardando, protegendo, sendo essa mulher, Deus, aqui ajudadora do teu servo, o teu servo sendo esse companheiro, Deus, fiel, que nas lutas, nas dificuldades, e nesses momentos bons que o Senhor tenha, Deus, trazido a esse casal, nós temos visto, Deus, essa bênção. Nós oramos para que, em nome de Jesus, para que as bodas de aveia, quando completar 72 anos, que é os 40 anos que ele diz, que se complete, Deus, e nós possamos ver, Deus, essa união, Deus, chegar até lá, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez e ainda continuar fazendo na vida desse casal. Nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora o noivo pode beijar a noiva. Tudo isso. Encerrar isso aqui para dar para. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer a vocês, eu não sou o que pensam, o que dizem. Eu sou apenas servo. Eu aprendi muito com ela. Seu jeitinho. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza Ele vai nos ajudar. Então, eu só queria tirar uma foto simbólica aqui para entender como é que as coisas acontecem. Eu quero dizer para vocês, só para vocês entenderem, talvez você nunca pensou, mas olha o que é família. Estava eu e ela. Hoje, olha quem tem entre nós. E o que ele acabou de dizer, principalmente Miqueias, e muita gente sabe, eu não me arrependo de nada. Sabe por quê? Porque juntos aqui, com essa netinha e outros, aí eu tenho outro aqui que eu gostaria também de convidá-lo, que ele faz parte aqui, é o Mateus. Faz favor, Mateus. Ele e sua esposa, que fazem parte também desse L. E tem ali também o netinho. E outra coisa, tem aqui o caçulinha aqui dizendo que daqui a 30 dias já tem uma netinha. Cadê ela? Venha cá. Cadê? Luísa, Ellen. Olha para vocês verem o que é isso aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Tá bom? Olha ali, ó. Olha a barriguinha ali. Cadê Luísa? Oh,
Agora imagine bem, há 32 anos, nós chegamos até aqui e hoje nós podemos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Agora eu não sei aqui, essa aqui, o que é que está fazendo. Mas esse rapazinho aí, cadê? Mas essa daqui, ó, tá vendo? Está chegando aí, está jogando bola. Entendeu? Ok. Muito obrigado a vocês. Agradecemos a liderança da Igreja Central, aos músicos, a regência, a equipe técnica, aos coordenadores dos projetos sociais, aos convidados, cada pessoa que contribui para a realização desta noite. Que esta celebração permaneça registrada não apenas em imagens, mas na memória, no coração de todos nós. É uma honra participar de um evento que celebra uma história de vida plena e dedicada ao Senhor. Por isso eu convido agora o pastor Estevão Vilas Boas, logo depois o pastor Carlos Moreira. Prometo, não, todo mundo sabe que quando eu pego o microfone eu vou muito tempo. Mas eu vou me conter por causa do horário. Mas a minha palavra é gratidão. 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 Mas aqui, a minha Igreja Batista Central, por que eu digo minha? Porque eu estou nela há 32 anos. Aqui chegamos e fomos acolhidos, e até hoje estamos acolhidos. Tudo que foi dito, eu não vi nenhuma inverdade, e nem também uma exaltação. Mas, apesar de alguém não gostar que eu diga, mas eu quero dizer para você, nada disso é mérito de Estevão Almeida Vilas Boas. Esse momento especial, inesquecível na vida da família do pastor Estevão Almeida Vilas Boas, ela jamais será apagada e será esquecida. E por tudo isso que aqui foi feito, eu quero dedicar esse momento desta noite àquele que segurou na minha mão, e ele tem segurado até aqui e vai segurar até lá frente, e a todos vocês que estiveram bem pertinho de mim, segurando na minha mão também, talvez não com tanta força. Então, a minha equipe do Projeto Social Casa de Apoio, membros e congregados dessa igreja e da sociedade, eu quero dar a minha gratidão a vocês. Esse mérito é de vocês. Recebam de coração toda essa apresentação, todas as mensagens, eu dedico a Deus e a vocês. E a todos que contribuíram, direta e indiretamente, para que esse momento aqui chegasse. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Pastor Carlos, eu me despeço aqui, porque eu vou acompanhar a oração final. Graças a Deus, igreja. Não vou pregar, fiquem tranquilos. Salmo de número 136 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nós celebramos ao nosso Deus nessa noite é um culto de gratidão, como aqui já foi dito, pela vida do pastor Estevão, porque durante a sua trajetória de vida, muitas vidas foram tocadas pelo poder da palavra do Senhor. Ele constrói uma história juntamente com a sua esposa e deixará para os seus filhos, com certeza,
um legado que cabe a eles, nas suas escolhas, prosseguir, talvez melhorar, aperfeiçoar tudo aquilo que recebeu da mão do seu pai. Eu quero convidar a todos que fiquem em pé para orarmos ao Senhor, rendo graças ao meu Deus por este momento, poder fazer parte da história do pastor Estevão aqui, bem como a igreja que o acolheu há 32 anos. Antes da oração, ele pede para avisar que vocês podem descer, que vai ter um negocinho lá embaixo. Tá? Então não passem do portão sem antes descer. É um risco muito grande você baixar a glicemia, né? Então, desçam aí, aproveite, porque a noite ainda não terminou. E logo após, ele quer tirar uma foto aqui com todos, então aqueles que puderem dirigir aqui à frente, após a oração, estará tirando uma foto aqui, todo mundo junto, com o pastor Estevão. Mais uma vez, eu gostaria de convidar o pastor Estevão aqui e a sua esposa para estarem aqui à frente. Nós vamos agradecer ao Senhor pelos 82 anos de vida. 80, eu confundi o 2 no ministério. Estou acrescentando 2 no ministério, né? 32. Louvar a Deus também pela vida da sua esposa, porque com certeza ele não construiria tudo sozinho. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, Senhor eterno, nós te damos graças, meu Deus, porque verdadeiramente até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, por este momento na vida dos teus filhos. Nós estamos assistindo, meu Senhor, a tua misericórdia na vida da humanidade. Nós estamos assistindo as tuas provisões na vida de um homem que fora escolhido por ti para um ministério e assim tem o sustentado. Chegar aos 80 anos, meu Senhor, é ter o privilégio, meu Deus, é ter o privilégio dado por ti de viver. E de viver com um propósito, como aqui foi relatado por muitos e também através das fotos e dos vídeos. Ó Deus bendito, nós sabemos muito bem que nada nessa terra será suficiente para recompensá-lo por tudo aquilo que ele fez. Mas eu tenho certeza, meu Senhor, de que ele ainda não tem noção de todo o fruto do trabalho das suas mãos. Mas chegará um dia na tua glória em que ele poderá contemplar o resultado de todo o trabalho das suas mãos. A ti seja toda honra, a ti seja toda glória, porque tu mesmo escolheu, tu preparou, tu enviou e tu sustentou. Deus bendito, mantenha a tua mão sobre a vida deste casal. Mantenha a tua mão, Senhor, sobre a vida desta família, para que a tua obra continue, para que os teus propósitos continuem, para a glória do teu bendito nome. Nós assim te oramos, te rendemos graças, e que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito do nosso Senhor, seja sobre a vida dessa família, seja sobre a sua igreja e o teu povo espalhado na face da terra. E todos afirmam dizendo amém. Que Deus abençoe a todos. Aqueles que quiserem vir à frente para tirar uma foto, deixar registrado, depois desçam para um momento de graça.